Vocês conhecem aquela história de um casal que se apaixona e logo depois se casam, se mudam para uma mansão muito bonita, muito distante? Chegando nessa mansão, coisas estranhas começam a acontecer. Objetos começam a mudar de lugar e a esposa começa a ficar preocupada porque o que ela vê, o marido não vê. Uma lamparina cuja luz aumenta e diminui. Só a mulher vê, o marido não vê. Pouco depois se descobre que todos esses eventos são causados pelo marido, para que ela passe a acreditar que ela está perdendo a sanidade mental. Esse filme chamado Gaslighting, um filme de 1900 e Guaraná com rolha, esse filme de 1938, estrelado por Ingrid Bergman, deu nome a um processo considerado assédio moral chamado gaslighting. O gaslighting é uma manipulação da realidade na qual a vítima leva a ser acreditada que está perdendo a sanidade mental. O gaslighting é uma prática de abuso emocional que envolve culpa e confusão mental. O conhecimento dessa prática foi mais popularizado a partir de 2007 com a publicação do livro com o título de O Efeito Gaslight, publicado no Brasil com o título de O Efeito Gaslight, como identificar e sobreviver à manipulação velada que os outros usam para controlar a sua vida. O gaslighting pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento. Nos Estados Unidos, a mídia costuma utilizar o termo gaslight para políticos que utilizam de manipulação da realidade, de tanto repetir uma falsa realidade, uma mentira muitas vezes, as pessoas começam a acreditar. Então, esse é o principal elemento do gaslighting. Nas relações de trabalho, o gaslighting pode acontecer também. Normalmente, essa prática acontece em relações hierárquicas do mais forte para o mais fraco. Claro que por conta dessa característica, as vítimas acabam sendo muito mais mulheres. A socióloga norte-americana Paige Sweet publicou um paper sobre o gaslighting, no qual ela faz uma análise de que o gaslighting não deveria ser tratado no âmbito psicológico, como normalmente é, mas sim no âmbito sociológico, especialmente por essa característica de envolver relações hierárquicas, do mais forte para o mais fraco. Por que é importante nós conhecermos e discutirmos e refletirmos sobre essa prática? Em primeiro lugar, porque é uma prática de assédio moral. Em segundo lugar, porque ela é de difícil identificação. O assédio moral no Brasil, por exemplo, é considerado crime, está previsto no Código Penal. As empresas têm estruturas de compliance, de controles internos, de recursos humanos e canais de denúncia com ombudsman, com ouvidoria, que são canais específicos para denúncias de casos de assédio moral. No entanto, o gaslighting ele é muito velado, é muito difícil até para a própria pessoa identificar que está sendo alvo, que está sendo vítima desse tipo de assédio moral. Por isso é importante conhecer, refletir, para quê? Para elevar a consciência sobre o problema e evitar que ele aconteça, evitar que ele progrida, já logo no começo identificar e estancar essa prática, através de conversa, através de posicionamentos assertivos, e nesse sentido, a filosofia pode ajudar. Nós vamos trazer hoje o pensamento de 3 filósofos que podem nos ajudar a refletir sobre o tema e sair desse tipo de situação com inteligência. Então, para começar, vamos identificar o que é o assédio moral, como ele está qualificado no Código Penal brasileiro, artigo 146. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais.
Existem muitas definições, eu trouxe uma definição de assédio moral da Controladoria Geral da União, que diz o seguinte: o assédio moral pode ser configurado como condutas abusivas exageradas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos, que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. A prática de assédio moral, ela pode ser também acompanhada de sobrecarga de tarefas. E isso pode acontecer tanto por um volume exagerado de trabalho por conta de uma exigência da liderança. E isso, veja, isso não se confunde com o trabalho normal, com a dinâmica normal do trabalho, com as metas e tudo mais. Não, é um volume exagerado. E também isso pode ocorrer com a atribuição de tarefas mínimas, tarefas pequenas em grandes volumes, ou seja, a liderança atribui um grande volume de tarefas sem importância para diminuir aquele colaborador, aquele funcionário. Esse também é um tipo de assédio moral. Outras formas de assédio moral incluem as agressões verbais, os apelidos pejorativos, as piadas de cunho discriminatório, a anulação do funcionário, como por exemplo, não incluir o funcionário em discussões, em reuniões, em eventos relacionados a temas que estão sob a responsabilidade daquele funcionário. Isso também é uma forma velada de assédio moral. E aí que entra a importância de refletir sobre isso, conhecer todas essas nuances do assédio moral para que ela possa se posicionar logo de início, quando isso está começando a ocorrer com uma conversa franca, sincera, com um posicionamento assertivo. Da mesma forma, a liderança precisa se posicionar. Lembre-se que a liderança, ela dá o tom da equipe, ela dá o tom das coisas que acontecem no entorno daquela equipe, dentro daquela equipe. Então, ao se posicionar, essa liderança protege o clima organizacional, ela atua de acordo com os parâmetros éticos e morais da sociedade e ela protege os indivíduos que estão sob a sua responsabilidade. Lembre-se que lideranças têm liderados que lideram outras pessoas. Portanto, é importante estabelecer o tom, é importante refletir sobre essas coisas. Seja você integrante de uma equipe em qualquer posição que seja você uma liderança, quanto mais elevado o nível dessa liderança, maior vai ser o impacto dessa postura se essa liderança estiver com a consciência elevada em relação a esses temas. E isso vai muito além dos documentos estratégicos, da cultura corporativa ou das leis relacionadas ao assédio moral. A nível individual, lembre-se que muitas vezes as práticas de assédio moral, elas estão impregnadas na cultura da empresa, estão impregnadas na estrutura da empresa. Quando isso acontece, dificilmente um indivíduo vai conseguir mudar essa cultura. Portanto, é preciso ter conhecimento, e aí entra a questão, uma questão mais filosófica, de você agir de acordo com os seus princípios e não submeter a sua dignidade a coisas que estejam normalizadas dentro daquela cultura. Antes de trazer o pensamento dos 3 filósofos que nós identificamos para a conversa de hoje, vamos falar sobre as consequências do assédio moral. Essas consequências, elas podem ser intensificadas a partir de questões emocionais e a partir de questões de contexto social. Essas consequências incluem depressão, pânico, baixa autoestima, ansiedade, apatia, distúrbios psicossomáticos, ou seja, doenças que são causadas por conta do estado emocional. Portanto, as consequências são graves e diversas. A filosofia vai ajudar a lidar com essa situação com inteligência. O que é agir com inteligência? Não é simplesmente ter o conhecimento e saber
que aquilo existe. Agir com inteligência é ser capaz de fazer boas escolhas, é escolher entre as alternativas. Portanto, é ser capaz de estabelecer cenários e escolher entre esses cenários. Quais são as consequências de agir de uma determinada forma? Quais são as consequências de agir de outra determinada forma? Quais são as consequências de não agir? Muito bem, vamos aos 3 filósofos que podem nos ajudar a refletir sobre isso. Eu trouxe aqui partes do pensamento de Aristóteles a partir da Ética Nicômaco. 3 virtudes que podem ajudar a direcionar a sua reflexão. A primeira delas é a grandeza da alma. O que é a grandeza da alma? É o orgulho, o respeito próprio. Ela é o caminho do meio entre a vaidade e a modéstia. O que é a vaidade? É você se achar superior às outras pessoas. A modéstia é você se achar inferior do que realmente você é. Então, a grandeza da alma é você conseguir atribuir o valor real que você tem. Você não precisa se vangloriar e demonstrar ser mais do que você é, mas você não precisa se diminuir diante das outras pessoas. É preciso que você tenha o real conhecimento do seu valor. Qual é o valor que você atribui àquela equipe? Qual é o valor que você tem com o seu conhecimento, com a sua postura, com a sua presença? Quais são as contribuições que você pode trazer para aquele grupo? Tudo isso são questões relacionadas à grandeza da alma que vão ajudar você a refletir sobre a necessidade de se submeter àquele tipo de assédio moral que está ocorrendo. O respeito próprio é uma virtude fundamental para lidar com assediadores. A grandeza da alma trará até você uma outra virtude, que é a coragem para fazer a coisa certa. Ah, qual é a coisa certa? Você saberá qual é a coisa certa. Através da reflexão, através da sua situação, através do seu caso, através dos outros personagens envolvidos na sua história. Não existe uma resposta certa aqui, mas existe um caminho para você refletir. Ninguém que diga para você haja de uma forma ou de outra, estará contribuindo com o seu crescimento pessoal e profissional. Somente você poderá dizer qual é a melhor forma de agir. E você saberá como agir se você se dedicar a estudar aquela situação, analisar aquela situação, entender qual é o valor que você traz para aquela equipe e não permitir que esse tipo de situação diminua a sua dignidade. Esse é o ponto. A segunda virtude de Aristóteles é a prudência. A prudência é o caminho do meio entre a ambição desmedida e a falta total de ambição. Por que a prudência é importante nesse caso? Como normalmente o assédio moral ocorre entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes, do mais alto para o mais baixo, pode acontecer de você refletir que qualquer ação, qualquer reação sua poderá ter um impacto na sua carreira. Então, a prudência nesse caso vai ajudar a fazer essa reflexão e não permitir que a ambição desmedida faça com que você se submeta a situações as quais no futuro você virá se arrepender, simplesmente porque você está com um foco na carreira e esse foco na carreira permite que você suporte qualquer tipo de humilhação. Então essa é a reflexão e a prudência vai te estabelecer esse caminho do meio entre essa ambição desmedida e a falta total de ambição. E a prudência, junto com a grandeza da alma, vai te dar instrumentos para agir da melhor forma possível. A terceira virtude aqui, que Aristóteles chama de amizade, Aristóteles fala de amizade em 2 livros da Ética Nicômaco. Então tem vários tipos de amizade.
Na verdade, o que ele diz aqui é encontrar o caminho do meio entre ser um bajulador ou ser uma pessoa extremamente rude. Então é preciso encontrar a forma certa de se posicionar, a forma certa de falar, a forma certa de colocar o seu pensamento e o seu posicionamento para evitar que situações de assédio moral ocorram com você. Então, essas são as 3 virtudes de Aristóteles: a grandeza da alma, a prudência e a amizade. Vamos agora a 3 proposições retiradas da Ética de Spinoza que podem ser utilizadas no trabalho. Quando a mente imagina a sua impotência, entristece-se por isso. O que Spinoza diz aqui? Imagine uma situação em que esteja ocorrendo o assédio moral. Essa situação, ela causa o apequenamento da pessoa. E com isso, a pessoa se coloca em uma situação de humildade. Essa humildade é uma paixão triste. Essa paixão triste reduz a sua capacidade de agir. Qual é o antídoto para isso, segundo Spinoza? É transformar essa paixão triste em uma paixão alegre através da grandeza da alma. Portanto, é preciso estar atento, é preciso estar atenta para não se apresentar com esse tipo de humildade que facilita a vida do assediador. Uma postura de amor próprio alegra, eleva a potência de agir e evita abusos. A segunda proposição aqui é: a satisfação consigo mesmo pode originar-se da razão. E só esta satisfação que se origina da razão é a mais elevada que se pode dar. A gente já falou que para Spinoza a tristeza diminui a nossa potência de agir. Portanto, ambientes carregados de afetos tristes, como o medo, a inveja, a humilhação, o assédio moral para todos os lados, ele produz um ambiente tóxico e isso provoca tristeza. E isso provoca redução da potência de agir. Isso é ruim para o indivíduo, isso é ruim para o negócio, isso é ruim para a empresa, isso é ruim para a liderança, é ruim para todo mundo. Então, nesse sentido, tanto como indivíduo, membro daquela equipe, tanto como liderança, é preciso agir para elevar o clima dessa equipe. Um espaço que busca evitar a humilhação, a fofoca, a rivalidade, contribui com os afetos alegres, como a generosidade, a gratidão, a colaboração entre as pessoas, e isso produz efeitos positivos, como, por exemplo, o bem-estar, como, por exemplo, a pessoa se sentir bem no ambiente de trabalho. A reflexão aqui é evitar esses espaços de fofoca e rivalidade como membro de uma equipe ou como uma liderança. Lembre-se que a liderança dá o tom da equipe. A terceira proposição é: quem vive sob a condução da razão esforça-se quanto pode por compensar com amor, ou seja, com generosidade, o ódio, a ira, o desprezo, etc., de outro para com ele. O que acontece aqui? Imagine que você, como uma liderança intermediária, esteja sofrendo da sua liderança algum tipo de assédio moral, que vai causar tristeza, que vai causar dor, que vai causar apequenamento. O que você, como liderança, fará com os membros da sua equipe, com os seus liderados? Você vai transferir esse mesmo comportamento ou você vai tratar a sua equipe da forma como você gostaria de estar sendo tratado, da forma que você gostaria de estar sendo tratada pelo seu líder? Então, é nesse sentido que você não pode permitir que esse problema, esse assédio moral do qual você está sendo vítima, se perpetue através de uma repetição
dessas ações que estão lhe causando tanto mal. Então, se você é uma liderança, você vai tratar a sua equipe com generosidade, com amor, até que você resolva a sua situação. A sua equipe não tem nada a ver com isso. Então, é importante refletir sobre isso, porque muitas vezes a pessoa acaba transferindo aquela dor. Veja, muitas vezes casos de assédio moral ocorrem nos níveis intermediários da organização, sem que o topo da organização tenha necessariamente conhecimento sobre isso. Em outros casos, pode ser que o topo da organização esteja dando o tom de todo esse movimento de assédio moral. E aí fica difícil porque essas situações elas estarão impregnadas na estrutura da empresa. Você vai determinar quais são os seus limites. Esta proposição mostra que o indivíduo racional responde aos afetos negativos dos outros, como ódio ou desprezo, não com retribuição, mas com uma forma ativa de amor, a generosidade, que ele define como o desejo de ajudar os outros a conservar e expandir sua potência de agir. O nosso terceiro pensamento vem de Bell Hooks, desse livro aqui, Tudo sobre o Amor. Nesse livro, onde ela trata sobre várias questões relacionadas ao amor, ela traz também situações de dor, situações de assédio, situações de tristeza, nas quais o amor também deve ser considerado. Diz ela: todos os indivíduos que buscam genuinamente o bem-estar em um contexto de cura compreendem que é importante, nesse processo, não transformar a condição de vítima em uma posição de orgulho ou em um lugar a partir do qual se limita a culpar os outros. Precisamos falar com coragem sobre nossa vergonha e nossa dor, para que possamos nos recuperar. Abordar as feridas não significa culpar os outros, no entanto, permite que pessoas que foram e ainda são feridas exijam responsabilidade e prestação de contas tanto de si mesmas quanto daqueles que foram agentes de seu sofrimento, bem como daqueles que testemunharam. O confronto construtivo auxilia nossa cura. Para todas as pessoas, mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, que estejam enfrentando situações de assédio moral, é importante confiar na intuição. Se parece que há algo errado, há algo errado. Refletir sobre essas situações, procurar ajuda psicológica se for necessário, conversar com pessoas amigas, familiares, são ações que vão te ajudar a elaborar um plano, a enfrentar essa situação com inteligência. Enquanto isso, mantenha a tranquilidade e tome alguns cuidados. Eu fiz uma listinha aqui. Faça um diário do trabalho. Isso ajuda a documentar, refletir e manter clareza da situação. Evite estar a sós com o agressor. Fale, se posicione sobre falas e gestos inapropriados. Estabeleça limites com calma e firmeza. Leia os regulamentos internos, entenda as leis, entenda os processos, se prepare. Reflita, haja de forma racional. Se testemunhar casos com pessoas da sua equipe, com pessoas amigas, tente ajudar. Converse com a pessoa de forma discreta. Pergunte se ela precisa de ajuda. Mostre empatia. E lembre-se que você não está só e que nada dura para sempre. Eu espero que essa reflexão tenha sido interessante para você. Se você tiver gostado, compartilhe. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana e um abraço.